Ortega y Gasset. Olha, talvez o Ortega ele venha a ser um dos principais nomes do pensamento espanhol e ele corresponde aos anseios de um tempo onde duas perspectivas filosóficas eram tidas em maior gosto, que seria o idealismo e o racionalismo. Ambas, dentro da perspectiva do Ortega, não saciavam todo o anseio que as pessoas tinham, que os filósofos tinham em lidar com os problemas básicos do ser humano. Estamos aí falando de um período onde os principais temas orteguianos vão ser desenvolvidos na virada do século, do 19 para o 20, e nesse período o pensamento dos neocantianos, o pensamento dos racionalistas que tinham fórmulas e fórmulas, eles não acertavam uma coisa que Ortega irá desenvolver de uma forma muito particular. Para Ortega, um grande tema, que é um tema propriamente espanhol, que vai derivar claramente de Miguel de Unamuno, que é o problema da vida humana, o problema do homem de carne e osso. Esse homem de carne e osso é aquele pelo qual esses sistemas de idealismo e de racionalismo, todos exacerbados e elevados aí à sua máxima potência, não resolvia. O Unamuno ele vai entrar até mesmo em um certo irracionalismo e vai tentar se colocar, vai tentar escrever e vai expor de uma forma muito dramática. Ele vai levantar que é a vida do homem de carne e osso que é o importante. Ortega não vai comungar de todo o pensamento de Miguel de Unamuno, eles vão ser inclusive opositores em determinadas questões, mas Ortega vê em Unamuno que ele é o princípio de uma renovação do pensamento na Espanha. Miguel que sofreu com os governos autoritários espanhóis, sofreu exílio e tudo mais. Ortega também passou por um momento que teve que viajar bastante, justamente por ser um ferrenho opositor de muito do que se falava na Espanha daquele período. Mas o claro é, Ortega vai observar que o ponto inicial da filosofia é a vida humana, nem racionalismo, nem idealismo. Então ele vai ter a proposta dele, que a filosofia parte da junção entre vida e razão, porque as duas situações básicas, elementares, estão unidas. E para a razão ter a sua utilidade, ela precisará estar vinculada a essa leitura da vida. Sem isso, não se faz uma filosofia, não se faria uma filosofia que atenderia aos anseios do homem. Então esse é o primeiro ponto importantíssimo para pensar o Ortega. E a partir disso, quanto mais o Ortega vai desenvolvendo esse seu pensamento, que posteriormente vai tomar uma definição que é o raciovitalismo, né? A filosofia da razão vital, ele vai tratar desse tema humano. E a gente pode ver da seguinte forma: o tema humano, o tema da vida humana é justamente perceber-se lançado em um mundo, lançado dramaticamente em um mundo, lançado em uma situação que você não pediu, que você não tem controle, você já nasce com um mundo que lhe é dado, você já nasce rodeado de situações, você já nasce imerso em determinadas condições, e o que você deve fazer? A pergunta de Unamuno, o que será de mim? E nisso Unamuno estava se referindo à pervivência, ou seja, a vida contínua da sua consciência. O Ortega vai transmitir isso para o que fazer nesta vida. O importante para ele seria justamente esse tema, o que fazer nesta vida. E quando Ortega coloca esse problema, ele vai ter uma intuição e vai ter nessa intuição ele vai perceber o que é a condição do ser humano lançado nesse drama. E a noção de drama para o pensamento espanhol com relação à vida é importantíssimo, porque o drama é essa condição de vida lançada e que deve se resolver. Assim sendo, Ortega, observando que o homem está inserido em uma realidade, ele vai descrever uma frase
uma construção extremamente famosa e essencial para pensarmos os espanhóis. Ele vai dizer aquilo que muitos já devem estar pensando que escutarão aqui, que é: eu sou eu e minha circunstância. Quando Ortega levanta esse problema da circunstância, da vida ser esse conjunto, de ser esse homem cercado por uma condição específica que nasceu, está instalado primeiramente em um corpo que vai determinar se ele é um varão ou se ele é uma mulher, um local específico que vai dar a ele determinadas possibilidades, que ele nasceu em um tempo onde ele já é herdeiro de toda uma civilização que o precedeu e que deu a ele aquelas condições. Ortega vai observar: o homem ele deve agir no meio disso. Então o homem ele tem uma situação que é a de trabalhar essas circunstâncias, não se render ao estado de desespero, o estado de angústia, que é o que vai ser levantado pelas tendências existencialistas, principalmente se pegar ali o pensamento de Heidegger, que vai levar à angústia, ou até mesmo Sartre, que vai pensar na náusea. Ou seja, são pensamentos que caem em um niilismo, em um desespero quase. E Ortega vai dizer: em meio a isso tudo, devemos jogar, devemos observar que a vida é esse dom, essa realidade radical da qual todo o restante parte, e dessa radicalidade da vida nós vamos trabalhar cada uma dessas circunstâncias. Vamos nos projetar, vamos entender a nossa realidade, vamos construir o nosso ser. Isso nos mostra que, diferente dos existencialistas, que é uma tese que defende o Julián Marías, quando trata no livro Existencialismo na Espanha, acho que a Espanha lançou as ideias existencialistas, que seria de tratar dessa temática da vida, do que fazer na vida. O Marías vai mostrar que os espanhóis respondem não caindo na angústia, não caindo em náusea, mas caindo numa resposta vital. Se estou vivo, algo tenho que fazer na minha vida. Ortega, no seu livro A Rebelião das Massas, muitos tendem a vislumbrar como um livro que é essencialmente político. O Julián Marías ele vai dizer e vai mostrar claramente que é um livro de filosofia sobre a vida humana, porque naquele livro Ortega vai mostrar que existe toda uma nobreza na vida do homem, uma nobreza que ela vai determinar a diferença do homem nobre para o homem massa. O homem massa é um homem mimado. Medo do chocolate explodir. Tá pro tranco! É aquele que recebeu toda uma herança civilizacional e ele é um homem mediano, não passa do mediano, quer obrigar a todos a se tornarem medianos como eles e, a partir desta mediocridade, quer nivelar toda uma sociedade, quer nivelar todo mundo a partir dos seus desejos, que são ínfimos, são pobres, são desejos privados, privilegiados, porque eles são maioria e eles impõem. Essa massa vive sem nada fazer. Por quê? Porque para a massa é dito que tudo pode ser feito. A massa perdeu a sua capacidade de pensar a circunstância, perdeu a capacidade de projetar a sua vida, de querer dar um sentido maior para a sua vida. Enquanto o nobre, que são poucos, o nobre ele já vai ter na sua cabeça não alguma coisa relacionada a sangue, relacionada a herança, relacionada à família, relacionada a nome. O nobre ele vai ter na sua consciência a percepção da obrigação. O nobre para o Ortega, ele é aquela pessoa que se define pela exigência, pelas obrigações, não pelos direitos que já possuem. Então, em meio a todas as decisões, o nobre ele vai ter a consciência de que ele deve escutar as situações pela qual ele perpassa na sua vida, ele vai observar tudo aquilo. E é interessante, certa vez, Julián Marías disse que Ortega fazia filosofia com os olhos. E isso é engraçado, porque a observação feita pelo Ortega
nos remete justamente a esse tipo de reflexão. E, ao perceber toda essa circunstância, o nobre ele vai escolher entre as possibilidades, vai determinar-se, ele vai se construir. E nisso, ele vai ter, na sua própria condição pessoal, a consciência de que ele escolheu e ele arca com todas as possibilidades que aquilo vai trazer para ele. O nobre ele tem isso. Nobreza é sinônimo para Ortega de vida esforçada, claramente. Sempre disposta a superar-se a si mesma e transcender o que já é para o que se propõe como dever e exigência. Então, a vida nobre ela é contraposta a toda uma vida vulgar. E uma das principais mensagens que a filosofia de Ortega nos traz nesse momento é esse contraposto entre um vazio pós-moderno, uma condição de desespero existencialista, uma vida pautada por deixar-se levar pela maré, onde você não tem nenhuma ideia, nenhum ideal para se segurar, que é a vida do homem contemporâneo, que é movimentada, poderíamos dizer aí, pelo que a maioria impõe, uma maioria completamente vulgar e mediana.